Bom dia, crianças do quinto ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje falando sobre medidas de superfície. Nosso conteúdo de hoje, vamos estudar sobre o metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos. Também fazer leitura de medidas de área, aprender a fazer conversão de unidades de medida de área e conhecer como calcular a área de alguns polígonos. Vamos lá? Então, crianças, vamos entender primeiro o que é uma área. A área é uma medida de grandeza que corresponde à medida de superfície, tá? A medida de uma superfície, como por exemplo, a superfície da capa de um livro, a superfície territorial de um país, de uma cidade, o piso de uma casa, de uma sala, uma parede, a superfície de uma folha de papel, certo? Então, tudo isso nós indicamos por área, que é a parte que cobre uma superfície. Crianças, no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, nós temos como unidade padrão o metro quadrado para indicação de área. A área, crianças, é uma grandeza que corresponde à medida de uma superfície. A unidade padrão de medida de superfície é o metro quadrado, ou seja, o metro quadrado também é uma unidade padrão de área. Então, observe aqui. Vamos pensar num quadrado que tenha 1 metro de cada lado, certo? Se calcularmos a superfície desse quadrado, nós vamos estar utilizando estas duas medidas, certo? Por esta razão, nós falamos metro quadrado, certo? Esse 2 aqui representando essas duas medidas, que são duas grandezas que nós trabalhamos quando calculamos a área ou a área de uma superfície, certo, crianças? Então, vamos observar aqui. O metro quadrado ele corresponde à área de um quadrado com 1 metro de lado. E o símbolo do metro quadrado é esse aqui, certo? Aqui estão os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Também para expressar medidas de grandes superfícies, utilizamos os múltiplos do metro, né? E o mais utilizado deles é o quilômetro quadrado. Nós temos os submúltiplos do metro. O mais utilizado deles é o centímetro quadrado, certo? Essas medidas você já conhece, nós vimos na aula anterior, certo? Cada unidade dessa é 100 vezes maior ou menor que a unidade vizinha. Vamos fazer aqui a leitura destas medidas em metros quadrados? Então, quem está nesta unidade de metros quadrados? O número que tem a vírgula, certo? Então, vamos colocar o 9 aqui, a vírgula, tá? E como cada unidade é 100 vezes maior que a anterior, ou menor, né? No caso, esse aqui é menor. Então, precisamos ter 2 algarismos em cada unidade, certo? Então, nós lemos 9 metros quadrados e 12 decímetros quadrados. Vamos ver quem está no decâmetro quadrado. Vamos lá. O 20. Agora nós vamos colocar o 20 todinho no decâmetro quadrado, porque nós precisamos ter 2 algarismos em cada unidade, certo? Então, 5 fica aqui no metro e nós vamos completar, porque cada unidade é 100 vezes maior ou menor que a outra, certo? Então, vamos ler. 20 decâmetros quadrados e 50 metros quadrados, certo? O outro, quem está no hectômetro quadrado? 0, temos só um algarismo,
só um algarismo, então vamos colocá-lo aqui, certo? O 8 é decâmetro, nós vamos colocar um 0 aqui, precisamos de 2 algarismos nessa casa. Então, nós lemos 80 decâmetros quadrados, tá? Como só temos a parte decimal do número, nós falamos só a parte decimal, certo? Então, crianças, para fazer a conversão de unidades de medida de área, que é a medida de superfície, nós vamos trabalhar com a base 100, certo? Por quê? Porque o metro quadrado, ele trabalha com duas medidas, que é a altura e o comprimento, certo? Então, nós não vamos utilizar a base 10, como nós vimos em medidas de comprimento da aula passada. Vamos utilizar a base 100, certo? Então, uma unidade é 100 vezes maior que a outra ou menor, certo? Então, se nós queremos transformar uma medida que está em metro quadrado em decâmetro quadrado, então nós vamos dividir, não por 10, como na medida de comprimento, mas por 100, tá? Dividir uma medida que transformar uma medida que está em decâmetro em hectômetro, dividimos por 100, sempre por 100 de uma unidade para outra, tá? Mas se você quiser fazer direto, por exemplo, transformar a medida que está em metro em hectômetro quadrado, então você já vai direto dividindo por 10.000, tá? Porque 100 vezes 100 é 10.000, tá? Então, você já vai pulando já duas casas, já multiplicando por 10.000, tá? 10.000 tem 4 zeros, que corresponde aos 2 zeros da primeira unidade e os 2 zeros da segunda unidade. Se você quer transformar um número que está em metros quadrados para quilômetros quadrados, então você já divide diretamente por 1 milhão, tá? 1 milhão tem 6 zeros, que corresponde aos 2 dessa unidade, 2 dessa e 2 dessa aqui, certo? Se você vem para as medidas menores, é a mesma coisa, tá? De uma unidade para outra, multiplica por 10, por 100, tá? Se você já quiser fazer direto, por exemplo, está em quilômetro quadrado e quer transformar em decâmetro quadrado. Então, você já multiplica diretamente por 10.000. Se você está em quilômetros quadrados e quer transformar em metros quadrados, você já multiplica diretamente por 1 milhão, certo? Então, é simples assim. Vamos ver aqui na prática como isso funciona, tá? Nós vamos transformar 3,7 metros em decímetro, tá? Então, nós vamos sair aqui do metro quadrado para o decímetro. Bem aqui pertinho, certo? Então, nós estamos indo para a direita, multiplicação por quanto? Por 100, tá? Então, pega esse número, coloca aqui, certo? Multiplicação por 100, o que acontece? Duas casas decimais atrás da vírgula, não é isso? Então, nós já temos uma, que é o 7, coloca mais um zero aqui e vai ficar quanto, criança? 370 decímetros quadrados, certo? É fácil? Vamos transformar 16,5 decímetros em decímetros quadrados em milímetros quadrados. Então, vamos sair aqui do decímetro quadrado para o, veja, uma casa, duas casas, para o milímetro quadrado. Então, nós vamos multiplicar por quanto? Por 100 e depois por 100. Ou vamos multiplicar diretamente por 10.000. Quantos zeros tem 10.000? Tem 4, não é isso? Então, vamos colocar aqui esse número, 16. Não vamos colocar a vírgula porque ela vai sair daí, não é isso? Então, vamos aqui ver esse número. Então, quantas casas decimais? Se é por 10.000, 4 zeros, não é? Então, 4 casas decimais. Então, nós já temos uma, que é o 5. Vamos completar com 3 zeros para fazer 4.
Então, vamos lá. 2, 3, 4, certo? Então, ficou 165 mil milímetros quadrados. Agora, vamos ver aqui. 80 metros. Vamos transformar em centímetro quadrado. Aliás, 80 metros quadrados transformados em centímetro quadrado. Onde está a vírgula do 80, crianças? Está aqui atrás, no final. Você já sabe, não é? Mas vamos ver aqui. Nós vamos sair do metro e vamos para o centímetro. Então, nós vamos pular uma casa, 100. Mais outra casa, 100. Ou seja, duas casas já multiplica diretamente por 10.000. 4 zeros, certo? Então, vamos acrescentar os 4 zeros porque não temos nenhum número, nenhuma casa decimal atrás da vírgula. Então, vai ficar o quê? Vamos colocar o 80 que já estava. E agora nós vamos completar com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Que número é esse, crianças? 800.000, certo? É fácil?